gente, como é que vocês estão? Comigo tá tudo muito bom, espero que vocês esteja tudo bom também. Hoje estou aqui acompanhado de um cara de peso, um cara que vocês também pediram muito nos comentários e estou muito honrado de ele estar aqui com a gente hoje. Rodrigo Catuaba. E aí, meu irmão, tranquilo? Te agradeço o convite aí, bora falar de tatu. Logo de cara, assim, eu vou fazer uma pergunta aí, que é a tua idade. Rapaz, eu tenho 35 anos e já tô há 13 anos tatuando. Pô, legal. E como que surgiu o nome Rodrigo Catuaba? Como foi? Rapaz, eu desde garoto eu trabalhava em bar, né? Meu pai tem bar. Então eu auxiliava ele lá e a molecada da rua achava o nome engraçado. Um era Catuaba, outro Jurubeba, outro era Pirassununga. E o meu acabou ficando e depois que o apelido pega não tem jeito. Acaba incorporando o nome e ficou, tá aí, Rodrigo Catuaba. Cara, o que tu sente que mudou no mercado da tatuagem desde a época que tu iniciou na carreira até hoje, assim? Rapaz, eu entrei pela tatuagem um pouco sem querer, né? Eu trabalhei no bar até os 18 anos, logo em seguida eu pulei para aerografia, porque eu queria trabalhar com desenho, né? O mercado de tatuagem na época não era tão chamativo assim, ainda tinha um pouco de preconceito. Lógico, eu não peguei igual a galera aqui de 20, 30 anos atrás, as dificuldades, mas eu ainda peguei a época de soldar agulha ainda, né? Que você tinha que esterilizar as biqueiras e tal, então era dificuldade maior. Hoje em dia é muito mais fácil você ser tatuador, né? As informações que você consegue aí, YouTube, Instagram e tal. Então hoje é muito mais fácil você se tornar um tatuador. Certo. E como que tu caiu na tatuagem, cara? Tu comentou que já trabalhou em bar e tal, mas como foi esse processo? Assim, tu desenhava em paralelo a essa tua outra profissão? Como foi isso? Cara, meu hobby era desenhar, né? Era o dia inteiro desenhando. Então aos 18 anos eu comecei a trabalhar com aerografia. Pintava camisa, porta de aço, carro de escola de samba. Tudo que você puder imaginar, pegava tinta, eu trabalhava, capa de celular. Aí e o pessoal acabava vendo os desenhos, né? E sempre perguntava, pô, você não faz tatuagem? Eu acabava indicando os caras que trabalhavam perto de mim. E na época eu tinha bastante serviço com aerografia, não pensava nem em tatuar. Só que foi na época que começou a impressão digital. Então começou uma concorrência meio desleal na aerografia e eu tive que já pensar em outra possibilidade de trabalho com o desenho, né? Foi aí que apareceu a tatuagem. Mas chegou algum momento que tu tocou as duas profissões em paralelo, assim, ou tu meio que largou de cara já? Como não, eu mantive ainda uns 2 ou 3 anos na aerografia, porque era o que me sustentava, né? E era o que trazia os clientes, né? O pessoal acabava indo na minha loja para poder fazer algum trabalho. Eu deixava exposto algumas fotos lá de tatuagem que eu tinha feito e muita revista de tatuagem, né? Antigamente a gente só tinha revistas de apoio, né? Tinha internet, mas não era usada na facilidade hoje em dia no celular, né? iPad. Antigamente você tinha que ter... Era aquela discagem ainda, que ficava um tempão rodando. E eu deixava lá e o pessoal acabou vendo. Então conciliava. Na parte do dia eu trabalhava com aerografia, de 8 às 6. E a parte da noite eu fazia as tatuagens. E quando que tu decidiu que era tatuagem, assim? Não, vou largar e vou ficar totalmente... Cara, quem trabalhou com aerografia sabe que é uma arte muito maneira, né? Você ter a liberdade de personalizar um capacete, uma parede, entendeu? A liberdade artística é muito grande. Só que não dá dinheiro, né, cara? O problema é um trabalho que não é valorizado no Brasil. Então eu cobrava... R$400 para pintar uma parede de 6 metros por 2, que eu levava ali 2 dias, enquanto na tatuagem eu fazia isso em 2 horas, entendeu? Claro. E como era esse processo? A gente tá falando em que ano, assim, mais ou menos, quando tu começou a tatuar? Vamos aí, 2006, né? Foi na época que eu comecei. 2006. E nessa época, como era o mercado aí na tua cidade, na tua região? Já tinha bastante estúdio? Cara, eu peguei... Aqui eu considero que eu sou uma segunda geração, né? Tinha os caras que já tatuavam há 30 anos, há 20 anos, e só que era um mercado que eles não sabiam aproveitar. Você entrava dentro do estúdio de tatuagem, o cara fumava e tatuava ao mesmo tempo, ele não tinha aquele problema de ter uma aparência, de tratar como se fosse um comércio, né? O atendimento dos caras era péssimo, entendeu? Tipo assim, quer tatuar, quer, não quer, mete o pé, e não tinha cuidado com higiene, nada disso, entendeu? Então eu entrei numa geração que já se atentou a isso e começou a se preocupar com isso, né? A forma que você trata o cliente, horário de atendimento, o material devidamente esterilizado, né? Descartável. Então, eu peguei uma geração, eu acho que a gente não passou tanta dificuldade, pegou um pouco de dificuldade, mas no momento que, começou vários programas como Miami Ink, na época era moda,
Então, acabou te ajudando a tirar muito preconceito. Jogadores e artistas começaram a tatuar. Então eu peguei meio que na época que começou o modismo da tatuagem, né? Aquele pessoal do Big Brother, apareceu alguém no Big Brother tatuado, todo mundo queria ter a mesma tatuagem. Então eu peguei mais ou menos essa fase. Entendo. Cara, hoje, não sei se tu tem noção, assim, o quanto tu é referência pra galera que tá começando, assim. Então uma pergunta assim, tu já tatuou algo que não ficou bom? Tipo, o cliente reclamou, algo do gênero quando tu estava começando, já passou algum problema? Assim, se eu olhar minhas tatuagens, quando eu comecei, nenhuma tava boa, entendeu? Só que na época, o nível também não era tão alto. Você não tinha a qualidade de materiais que tem hoje em dia. Então, dificilmente as referências picas mesmo eram, tipo assim, Cigano, Mordente, entendeu? Que os caras tatuavam em alto nível. Não tinha tantos artistas bons. Então, por mais que eu não tatuasse tão bem na época, as outras referências também estavam no mesmo nível. Então, o cliente olhava e saía satisfeito. Mas eu, analisando meu trabalho, lógico que o que eu fiz semana passada eu já não estou satisfeito, imagina então há 3 anos atrás. Por isso tu tá onde tá, cara, tu é bastante autocrítico, assim. Cara, você lembra do seu primeiro retrato colorido? Como foi o resultado? Assim? Cara, a primeira tatuagem que eu fiz foi um retrato, na verdade, né? Eu fiz a esposa de um amigo meu no braço dele, com certeza não... Até um dia desse eu postei no Instagram. Não ficou bom. Porque na época eu tentava olhar, isso por conta da aerografia, que quando eu tinha que desenhar um rosto na camisa, eu olhava a foto e ia desenhando. Então eu apagava várias vezes. E eu tentei fazer isso na tatuagem, de olhar a foto e desenhar a foto. Não funcionou, né? Eu não tirava o decalque a partir da foto. E eu comecei, foi o primeiro trabalho que eu fiz. E quando eu comecei a participar em convenção, eu via que os artistas que faziam realismo colorido, então eles tinham um grande destaque, né? E foi uma coisa que eu falei, caralho, que eu quero fazer o que esses caras fazem. Primeira convenção que eu fui, o Drummond tava tatuando. Quem conhece o Drummond sabe que o cara é um monstro. Eu olhei o decalque do cara assim e falei, caralho, velho, que esse maluco tá olhando? Foi uma referência maneira pra mim. E logo em seguida, falei, a próxima convenção eu vou fazer um rosto colorido. E fiz, não ganhei. Hoje em dia, o rapaz que fez a tatuagem, ele trabalha comigo, o Marquinhos. Mas tá lá, cara, tipo assim, e a gente olha o trabalho hoje em dia, olha o que já fez. E serve como inspiração para continuar estudando, entendeu? Claro, mas só para me entender, você começou tentando fazer realismo colorido de olho, assim, sem decalque, sem nada. Não, eu decalquei, mas tipo assim, eu olhava a foto e desenhava a foto para depois tatuar, entendeu? Na época, pouco conhecimento, eu usava lápis copy ainda. Quem usou sabe que era horrível para poder jogar pro papel. Eu nem usava stencil. Quando eu comecei a tatuar, um conhecido meu tatuava assim em fundo de quintal, então a minha base era muito pouca, né? Ele aí me passou a fita do material até o JJ Equipamentos que tinha no Rio. Então todo mundo acho que começa meio descabeçado antigamente. Hoje em dia é mais fácil, tu entra no site lá, já vem tudo pronto, explicado, mas na época era mais complicado. Então a forma que eu achava de tatuar era aquela, né? Depois você vai descobrindo que há meios mais fáceis e mais eficientes de fazer. Hoje em dia a gente tem bastante, como você mesmo citou, o próprio YouTube, aí, a própria escola é um canal que está aí tentando ajudar a galera. Mas como era antigamente essa questão de busca por conhecimento, assim? O pessoal ele era muito fechado para passar informação? Cara, eu aprendi na cara dura, né? Comprando revistinha. Eu tinha noção de frequentar os estúdios. Então eu vi os caras lá e tal, mas eu fiquei uma semana tatuando e minha tatuagem ficando tremida. Depois que eu lembrei, falei, caraca, tem que colocar o elástico pra tensionar, entendeu? Nossa. Então, algumas coisas básicas assim. Mas, acho que foi tudo aprendizado, né, cara? Não tem do que reclamar, não. Claro, com certeza. E, cara, tu já tinha noção de desenho colorido em si? Quando tu decidiu começar a realizar os trabalhos coloridos na pele? Não, eu sempre tive muita facilidade pra misturar as cores, né, cara? Porque na aerografia eu carregava o compressor e levava só as tintas primárias, né? E misturava as cores na hora para poder preparar. Então, tinha 20 cores na parede, eu levava as 3 primárias, branco e preto, e misturava tudo lá na hora. Então isso me facilitou bastante, tipo assim, olhar a cor e falar, tem que achar aquele tom. Então você me dando as primárias, eu consigo misturar e acho o tom que eu preciso. Então isso pro realismo me ajuda muito, porque toda vez que eu olho a foto, além de tentar deixar a imagem igual, eu tento manter todas as cores igual. Da boca, do olho, entendeu? Então, isso me ajuda muito, essa percepção.
Mas isso daí me ajudou bastante, foi a época da aerografia mesmo, que me deu essa base. Sim, foi meio que tua escola. Cara, Sim. quais pigmentos você utiliza atualmente, assim? Não sei se tem alguma marca preferida, alguma coisa do tipo. Cara, eu já usei todos os pigmentos, né? Electric, Everlast, Intense, Eternal. Ultimamente eu trabalho com a Viper, né? Gosto bastante do resultado dela. Na verdade, eu não vejo muita diferença entre os pigmentos hoje em dia. Eu acho que o material nacional ele teve uma evolução muito boa. A Intense e Eternal, eu percebo que na hora que você acaba de fazer, a coloração fica mais viva. Mas após a cicatrização, ela fica a mesma coisa que a Viper, que a Electric. Então, eu acho que depende muito mais da aplicação do que da tinta, né? Lógico, tem um tom ou outro que é melhor, um azul, um verde. Mas essa questão de resultado final, pós-cicatrização, não vejo diferença nos pigmentos. Show. E, cara, quanto à diluição de pigmento, qual dica você dá para o pessoal que está começando, assim, o pessoal mais old school, usou vodka, agora a gente tem os diluentes prontos, tem até os já pronto. O que você dá de conselho para esse pessoal aí? Cara, eu acho que se você já tem um diluente pronto da marca, use o diluente, entendeu? Porque o diluente nada mais é do que a tinta sem o pó. Então ela vai diluir muito melhor. Se você trabalha com Intense, compre o diluente da Intense, elétrico, da Viper e por aí vai. Eu acho que não tem mais necessidade. Antigamente tinha necessidade de você criar com vodka, Listerine e tal, mas eu acho que hoje já está tudo pronto e não tem por que querer inventar uma coisa que é simples. Você tem um diluente, você usa o diluente. Mas em questão de proporção, aí depende de cada pigmento. Por exemplo, a Intense ela aceita uma diluição muito maior. A Viper é uma gotinha só, já é o suficiente para deixar a aplicação mais fácil. Vai também na questão de teste aí, né? O pessoal ir testando e vendo o que Sim, sim. Mas eu acho que hoje em dia você, tipo assim, você já tem um diluente pronto, velho, não tem por que inventar, não tem por que fazer química, entendeu? Os caras fabricam isso, eles estudam, testam. Então eles já estão entregando isso mastigado pra gente. Isso. Cara, qual máquina atualmente é o teu xodó, assim, que tu mais usa, que nunca te incomodou, alguma coisa assim? Não sei se tem essa máquina. Então, cara, quando eu comecei eu trabalhei muitos anos com bobina, né? Adorava bobina. Só que por causa do peso das máquinas eu acabei tendo a tendinite, ficar tatuando 7, 8 horas por dia. Então eu já não consigo trabalhar com máquinas de bobina, adoro o resultado, mas minha mão já não permite mais isso. Então eu passei para as rotativas, experimentei várias e, cara, me adaptei muito bem pro realismo colorido com a Inkjecta. É uma máquina, eu trabalho com ela com a mola mais suave, da forma mais suave, então ela absorve bem a batida e ela acaba granulando um pouquinho, que eu gosto muito disso para poder fazer a mistura dos tons. Já pro preto e cinza, eu gosto da Bishop Phantom, que é uma batida direct, então acho que fica muito mais suave. Não fica aquela batida martelada. Então, pro colorido eu gosto de um tipo de máquina e o preto e cinza eu utilizo outros tipos. Show. Cara, provavelmente tem alguém que tá hoje tatuando no quarto de casas e tu é uma referência pra esse cara. Que conselho tu daria pra esse cara, assim, que tá começando na tatuagem, pra arrumar seus primeiros clientes, pra um dia chegar no nível do Rodrigo Catuaba? Cara, estudar, irmão. Eu acho que às vezes eu vejo gente assim que mal começou a tatuar e já tá querendo fazer coisa que não tem capacidade. Capacidade que eu digo falta de conhecimento, né? Não é não desfazendo da pessoa. Só que eu acho que é buscar informação, cara, porque tá aí a informação, é só você pesquisar. Antes de tatuar na pele, faz muito em pele de porco. Quando eu comecei, cara, eu fiquei uns 3 meses direto só na pele de porco para poder ganhar firmeza na mão, você acostumar com o piso na máquina, saber e conversar, né, cara? Fazer workshop fundamental. Puder ir em convenção, não tem condição de participar da convenção, cara, visita. Tem muita gente que não conversa, mas tem muito artista maneiro que você vai colar do lado ali. Você vai perguntar as coisas e o cara vai te responder de boa, entendeu? Olha, você vai tomar um não aqui, mas você vai ouvir um sim ali na frente. Então, é praticar, estudar, buscar conhecimento. E, cara, tudo é seu tempo, né? Não adianta, você vê um cara que você acha referência. Mas o cara queria tatuar igual o cara. Na verdade, você não vai tatuar igual, né? Você vai aprender alguma coisa com ele, vai adaptar o seu estilo. E eu acho que é isso aí. Você conversar com muita gente, trocar informação e estudar. Porque daqui a pouco, meu irmão, você se dedicando e tendo talento,
você consegue seu objetivo. Dedicação acima de qualquer coisa que a gente chega Isso lá. aí. E, cara, qual tatuador brasileiro tu admira muito? Assim? Cara, na verdade eu não tenho um, né? Eu tenho vários, entendeu? Eu gosto, tipo assim, tem coisa que eu gosto de um, que eu não gosto de outro. Então eu posso fazer uma lista pra você aqui. Tem o Fabrício Vitor, eu gosto muito do trabalho dele, o Samurai, Tampa, o Tuzinho. Porra, tem uma galera aí que eu acho que eu posso. O Gustavo, que tatua aqui de Belfort Roxo, David Alarcão, Shai Blick. Tem uma galera que eu gosto, tipo assim, ver o ponto forte de cada um, né? E ver o que eu posso aprender. Tipo assim, eu vejo sombreado desse cara, pô, o cara faz isso aqui maneiro, pô, mas esse daqui, a textura dele fica melhor. Então eu acho que eu acabo sugando um pouco de informação de todo mundo. Um cara que eu sempre admirei muito, cara, foi o Monkey. Quando eu comecei, ele é um monstro até hoje da tatu. E é um cara que, porra, velho, se você encontrar com um cara em qualquer lugar e você pedir informação nele, ele vai te... admiro não só como artista, mas como pessoa. E o cara vai te dar atenção e vai conversar com você. É um cara que sempre me inspirou muito, mas tecnicamente eu acho que é muito artista bom que tem no Brasil. E hoje em dia a gente não deve nada pros artistas lá de fora, sabe? Eu tive a oportunidade de ir ano passado pra Vegas, estar de perto com os outros caras. E ver que o trabalho da gente tá pau a pau, entendeu? A gente tem mania de ficar babando ovo de gringo, mas esses caras usam muita edição de foto. Você conhece o trabalho dos caras pessoalmente, você vê que o nosso não fica devendo nada em questão de qualidade. Perfeito, cara. Essa questão do paga-pau pra gringo é uma coisa muito viva desde as nossas raízes, assim, né? Sim, cara, sim. E na hora que a gente vai ver na prática, assim, tu vê que não é nada demais. Assim, eu também tive a oportunidade de ver alguns trabalhos pessoalmente de tatuadores muito famosos, assim, lá na gringa, que Instagram é uma coisa e pessoalmente é outra realidade. Muita edição, cara. Desde Steve Butcher, Samorin, pude ver o trabalho dos caras de perto. E não desmerecendo a parte artística dos caras, é foda demais, né? Criação, luz e sombra, toda a composição. Mas você vê o trabalho cicatrizado e é o mesmo trabalho que você vê aqui. Então, às vezes a gente vê aquela foto toda brilhosa lá, cheia de cor e, na verdade, nosso trabalho tá no mesmo nível. É exatamente isso, cara. E quanto ao Moken também, cara, concordo contigo. Que cara de uma humildade inexplicável, cara. Esse cara é uma referência incrível. Ele só tá me devendo de aparecer aqui também. Cara, qual a maior dificuldade que tu encontrou, assim, quando tu começou a tatuar? Tu começou a tatuar, o que tu sentiu a maior dificuldade? Foi pigmentação? Foi máquina? O que foi? Cara, eu acho que foi conseguir material de qualidade, velho. Porque na época era difícil você conseguir uma máquina boa, uma fonte boa. E a informação, né, eu acho que era o principal. Porque, pô, tu comprava a máquina, tipo assim, você comprava por revista, né? Você não sabia, você não tinha lá um release das máquinas, dos materiais. Então tu olhava, porra, 30 máquinas, cada uma com a carcaça diferente. Você não sabia a diferença de uma para outra, era só o preço, entendeu? Então você saber qual material usar, isso daí dificultou bastante, né? Porra, como é que usa a bucha? Como é que é a bucha? Como é que usa o traço? Então foi uma coisa que eu meio que aprendi a tatuar sozinho, né? Tem 3 aprendizes lá e, pô, os caras em 3 meses, os caras já estão tatuando, fazendo a linha reta. Eu acabava tendo que aprender na marra e quais materiais usar, então essa questão de maquinário foi bem difícil no começo. Chegou um momento de tu sentir muitas dúvidas e não ter a quem recorrer, então. Exatamente, era muito difícil na época. Então você acabava testando, né? Testando, e via o trabalho ficando mal executado e tentava corrigir, aí deu certo, então mantenho, deu errado, para de fazer, volta do jeito antigo. Crescimento, sim, na evolução como artista, isso atrapalhou bastante, né? Se eu tivesse tido a oportunidade de ter alguém para perguntar, porque na época ninguém explicava nada, o pessoal achava que era concorrência, né? Hoje em dia você vê que, cara, se o cara tiver que ser melhor que você, ele vai ser, independente se você ensinar ou não, entendeu? Então só depende do esforço do cara. No meu caso foi assim, um monte de gente que eu pedi ajuda na época e virou as costas, e hoje em dia eu olho o trabalho do cara, o cara faz o mesmo trabalho 13 anos depois, entendeu? Então, exato. Se o cara tiver que ser bom, ele vai ser independente de alguém ajudar ou não. Exatamente, já chegou na época que a gente entendeu isso, de que a gente ajudar a pessoa, ajudar
não vai afetar necessariamente no nosso trabalho em si. O nosso trabalho só depende de nós mesmos, né? Como você disse, buscar conhecimento e evolução e tudo mais. Para o pessoal que está iniciando, tu é um grande espelho, assim, é uma inspiração na parte artística em si. Mas hoje, qual o valor que tu cobra em média por um retrato não ter braço, por exemplo? É legal mostrar pro pessoal que tá essa questão financeira, assim, dos grandes artistas brasileiros como você. Então, cara, eu moro no interior do Rio de Janeiro, né? Eu moro em Nova Friburgo, que é na região serrana daqui. Então, eu moro a 2 horas do Rio de Janeiro. Só que a maioria dos meus clientes são de outra cidade, né? Eu te falo que hoje em dia 80% é de outra cidade. Estou atendendo gente de Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, já vem cliente de Manaus, entendeu? Então eu pego... O meu valor é caro para minha cidade, mas eu cobro em média aí um rosto na faixa de 2.500, um rosto que eu levo por volta de 6 horas para fazer, né? Mas aí o valor, se for um trabalho maior, aí eu consigo, assim, o cara quer fechar, eu costumo fechar um braço, né? Meio braço, né? Do ombro ao cotovelo. Aí em um dia, em umas 10 horas mais ou menos, aí eu já cobro na faixa de 3.500, 4.000. Uhum. Perfeito. Cara, tu já se negou de fazer algum trabalho? Cara, já me neguei sim, mas não em questão do tema, né? Assim, o cara quer fazer uma parada religiosa, ou o cara é ateu, ou o cara é evangélico, ou o cara é da Umbanda. Isso aí eu acho que é particular de cada um, eu não tenho que me meter com isso. O que eu me recuso é quando a imagem é mal executada, né? Assim, o cara trouxe um desenho muito ruim e quer tá torto e tal, e quer colocar aquilo na pele, então nesse ponto eu me recuso a fazer. Falo, cara, você vai trazer a imagem, você quer fazer a Catrina, eu não vou pegar uma foto de um tatuador e reproduzir. Eu vou pesquisar uma foto de uma mulher, a gente vai montar a Catrina em cima dela, mas o cara, não, mas eu quero e gosto daqui, aí isso aí eu me recuso, eu tento deixar mais autoral. Porque realismo já é complicado, né? Realismo é você olhar e copiar. Então, se você não tentar criar ou modificar, tu vai ficar fazendo sempre o mesmo trabalho, né? Claro. E hoje a montagem que você diz ali, você faz meio que no Photoshop, assim, você vai pegando as referências e vai encaixando, ou você redesenha de fato, antes de passar pra pele? Não. É só montagem mesmo, né? Eu quero fazer um leão e um relógio. Eu vou buscar a foto do leão, eu vou buscar a foto do relógio e fazer a montagem pro cara para tentar deixar o mais real possível, né? Porque a partir do momento que eu redesenho, já vai ficando característica de desenho. E minha ideia é tentar deixar real. Claro. E, cara, qual foi o maior tempo que tu já ficou tatuando uma pessoa? Cara, em uma sessão, em um dia, foram 14 horas, né? Direto. Em sequência, foram 25 horas, 3 dias. Ontem eu fiz um trabalho que eu fechei o braço do cara, deram 11 horas e meia. Mas eu já tô meio que acostumado a fazer sessão longa. Porque por conta do pessoal vir de outra cidade, então geralmente o cara quer terminar no dia e ir embora, entendeu? Então eu tento machucar o mínimo possível a pele para o cara aguentar a sessão inteira. Claro, você faz alguma marcação, assim, quanto ao decalque, ou por ser um trabalho tão longo? Cara, meu decalque em si já é quase um mapa, né? Eu perco bastante tempo no decalque, porque eu acho uma parte muito importante da tatuagem, porque ela me dá toda a informação que eu vou precisar durante. Às vezes eu até entendo quem faz decalque mais simples, eu já prefiro fazer ele mais detalhado para deixar o mais próximo possível da referência. Então toda a luz e a sombra ali, eu até geralmente quando eu posto foto, eu gosto de postar com a referência do lado para o cliente poder ver que eu vou entregar o que ele quer, que eu vou entregar a foto igual. Então o decalque ele vai bem detalhadinho e dura durante toda a tatuagem, né? Eu vou fazendo de baixo para cima, já vou fazendo finalizando, então o decalque dura o tempo todo. No estilo fotográfico, assim, já vai fazendo isso aí. Até por conta de uma sessão de 11 horas. Você tatuou aqui embaixo, aí tu foi lá pra cima. Daqui a 11 horas, se você voltar lá embaixo, o cara vai sentir um incômodo muito grande e necessário, entendeu? Então eu já pego, já finalizo pra ele não ter que sentir mais dor naquela área. E quanto à limpeza de agulha, por ser um trabalho onde vai muitos diferentes pigmentos, assim, você vai diluindo tudo, você vai limpando tudo na água ali mesmo? Como é que é isso? Vou limpando na água, só tomo cuidado pra não bater com a agulha no papel toalha, né, cara? Pra não ficar agarrando e pra não tirar o corte da agulha. Então eu lavo ali, eu desligo a máquina, limpo a ponta da ponteira ali com papel, mas com a máquina desligada, para não evitar de não amassar a ponta da agulha ou perder o corte. Mas aí eu uso a quadro, né? Então geralmente ela dura a sessão inteira, não preciso fazer a troca de agulha, que
que no final da sessão ela continua pigmentando bem. Tá, joia. E pra encerrar, Rodrigo, uma pergunta um tanto profunda. Qual o teu maior sonho? Cara, eu não tenho um objetivo, né? Tipo assim, eu quero ser melhor, nada disso. Eu procuro fazer o meu melhor, entendeu? Eu gosto sempre de ver a evolução do meu trabalho. Eu acabo de fazer uma tatuagem, eu já começo. Por que eu posso acertar aqui? Então, sei lá, eu acho que tentar melhorar sempre. Acho que é isso, não tenho um objetivo, quero alcançar isso. Eu só quero tatuar melhor. Então, acabei uma tatuagem, já vou analisar ela. O que eu vou fazer melhor pro próximo trabalho? E por aí vai. Então, depois que tu termina um trabalho, tu fica algumas horas olhando pra ele, vendo fotografia e tudo mais, então, tendo uma autocrítica. No dia seguinte eu já olho e já começo a ver o que eu errei. E já vou marcando os pontos já pra na próxima tatu. Eu já tenho aquilo anotado, falo, tem que mudar isso, isso e isso. E vou tentando. Deu certo, eu continuo, não deu certo, eu volto pra forma que eu tava trabalhando antes. E foi isso. E acompanhando o trabalho de outros artistas também, né? Porque a gente fica só dentro. Eu costumo falar com o pessoal que trabalha comigo, que quando você tá dentro do seu estúdio, você sempre é o melhor, né? Então você não tem referência de outras pessoas pra poder comparar. Então eu tô sempre de olho nos outros artistas pra ver o que eles estão fazendo, o que eles estão inovando, porque eu crio minha arte e vou aprendendo com eles também. Pô, cara, muito obrigado pela tua participação, foi uma honra ter aqui. Espero que vocês que estão nos ouvindo tenham gostado também desse bate-papo. Comenta aí o que você achou, com certeza o Rodrigo vai dar um pulinho, vai dar uma olhada nos comentários, né, Rodrigo? Com certeza. Dá aquela traçada no like aí pra fortalecer o canal. E é isso aí, muito obrigado, Rodrigo, pela tua participação. Quem sabe no futuro temos mais um papo. Tamo junto, meu irmão. Te agradeço mais uma vez aí pelo convite, pra poder falar dessa arte aí que, porra, tá crescendo muito, tá aparecendo muito artista bom no Brasil. E, galera, é isso aí, meter a cara e estudar, porque nada acontece fácil, entendeu? Sem esforço a gente não chega a lugar nenhum. Tamo junto. Dedicação, evolução. É isso. Isso Tamo aí. junto, Rodrigo. Valeu, meu irmão. Um abraço.